Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aí de volta depois do intervalo aí de festas, Natal, Ano Novo, Carnaval, né? E muita praia, muito passeio, todo mundo se divertindo, tirando momentos de lazer, que todos nós sabemos que o lazer faz parte de uma vida saudável para que a gente possa tocar e seguir com muita sustentação, né? Então nós vamos começar falando hoje sobre o poder de recomeçar. Que tal? O que vocês acham no nosso bate-papo hoje, né? Então, o poder de recomeçar, eu queria perguntar a você se você sabia que todos nós temos o poder de recomeçar. Eu creio que vocês sabem. Sabe que nós podemos recomeçar, mas como recomeçar? Toda a nossa estrutura, que às vezes a gente quer que seja alterada e a gente não sabe mexer na estrutura daquilo que já está formado, né? Então, já que nós temos esse poder de recomeçar, transcendendo em tudo que fazemos. Então, nós sabemos que transcender é a gente desenvolver essa capacidade de começar tudo de novo. E ao iniciar nossas atividades no ano de 2023, visto que muitas coisas aconteceram no ano de 2022, que para alguns não foi muito aprazível, né? Muitas pessoas se sentiram frustradas, um pouco perdidas, ou engessadas, né? Porque elas não tiveram muito sucesso no ano de 2022. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, pessoas que estavam recém-formadas tinham uma expectativa que logo se formasse elas encontrariam um emprego, né? A gente tem também alguém que precise mudar de profissão, que aquela profissão já alcançou o limite que pudesse ser alcançado na sua vida. Então, nós temos aí situações diversas na vida de cada uma das pessoas. O que nós podemos sugerir, porque aqui é um canal de sugestão, já que cada um de nós ou cada um de vocês aqui tem o poder de decisão. Aqui a gente não decide nada, aqui a gente só orienta. Então, o primeiro passo para poder recomeçar a vida, começando aí pelo ano 2023, nós temos agora aí 10 meses pela frente, porque os 2 já se passaram. Então, a gente tem que ficar numa contagem cronológica constante, né? Então, o primeiro passo é saber onde você está. O que significa isso? Saber a sua condição hoje, de onde você está, a sua condição hoje, como você está, e aonde você quer chegar, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo é estabelecer etapas para a sua nova caminhada, tá? Porque quando você sai de algum lugar com o endereço na mão, sabendo onde você vai chegar, você com certeza vai chegar. Mesmo que você não conheça o caminho, você vai perguntando no boca a boca, você vai chegar. Mas quando uma pessoa, ela sai do seu lugar e vai para algum lugar que ela não conhece, ela não tem um mapa, ela não tem um endereço, com certeza ela dificilmente vai conseguir chegar. Pode até chegar, mas até chegar já perdeu tanto tempo, quando chegar lá já tem muito pouco tempo para desfrutar, tá? Então, o nosso trabalho é fazer com que cada um caminhe reconhecendo que o que você pensa que foi derrota no ano 2022 não passou de uma grande experiência que você viveu. E com isso você já conhece as armadilhas do caminho. Esse é o grande benefício, né, das não vitórias, vamos chamar assim, né? Vamos criar uma expressão aqui. Você já conhece aquilo que não deu certo no ano de 2022 para trás. Então, você tem aí pela frente o ano de 2023. É como se você estivesse fazendo a prova, fazendo um curso, e você constantemente tendo que fazer a segunda chamada, né? Então, você vai para a primeira chamada, você vai para a segunda chamada, você não passou de ano, depois você vai estudar aquela matéria de novo. Então, você já estudou algumas matérias da vida. Agora, você vai fazer uma nova prova e, com certeza, você vai acertar a maioria das questões, porque as outras lá atrás você já errou, já sabe aonde você errou. Se não sabe ainda, pode procurar saber, pesquisar, ver no dia a dia o que aconteceu, porque nós estamos aí, a vida vai ser vivida, reconstruída todos os dias, né? Sabendo que, como eu falei, quando a gente sai, né? Sabendo para onde vai, aquilo que já viveu já sai na vantagem, né? E eu sugiro que essa rota que vocês tracem, essas etapas, elas sejam muito bem medidas, cada uma dentro do seu tempo, e que vocês também não façam atalhos. O que é fazer atalho? É cortar o caminho.
E na grande maioria das vezes, em muitas circunstâncias, a gente quer cortar o caminho. E esses atalhos do corte do caminho podem nos levar a algum resultado que não seja favorável. Vai fazer o quê? Você perder mais tempo, né? A história do furar fila. Você fura a fila e chega lá, não é o seu tempo, a coisa não dá certo e volta para trás. Mas se você se preparar, se capacitar tudo certinho, e vai chegar a sua vez, e você vai chegar lá, vai tomar posse do teu lugar, aquilo ali ninguém vai te tirar, ninguém pode tirar, né? Você já estando, como eu falei, você estando já capacitado, já aprendeu algumas formas que deram erradas e convém que elas não sejam repetidas, né? Baseado nisto, que tal você colocar o seu cérebro para trabalhar para você? Carmen, o que significa isso, colocar o meu cérebro para trabalhar para mim? Significa que se você adotar uma medida de você escrever tudo o que você tem que fazer, usando uma agenda, um relatório de planejamento, o seu cérebro automaticamente ele vai trabalhar para você, porque ele vai te lembrar daquilo que você tem que fazer. Se não tiver escrito em algum lugar o que você tem que fazer, aquilo que você pensou ou aquilo que você agendou na sua mente nunca vai acontecer. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Você tenta agendar um encontro com alguém, então, ou estabelecer alguma data para fazer alguma coisa. Se você não estabelecer dia, hora, local e anotar, esse dia nunca vai chegar. Um dia eu vou visitar um amigo, um dia eu vou. Você não estabeleceu, não tem um dia no calendário. Nosso calendário só tem 30, 31, 28 ponto, não tem um dia. E esse um dia que ficou agendado no seu pensamento, ele com certeza nunca vai chegar, você vai protelar. E é o caso de visita de alguns amigos, que quando você vai ver, um amigo já até partiu e você perdeu a oportunidade de rever uma pessoa que você considerava tanto, né? Então, você tendo um relatório, você coloca o teu cérebro para trabalhar para você, né? Como já foi comprovado que quando uma pessoa escreve, o seu cérebro codifica de uma forma mais forte dentro de você. Há uma cobrança. Quando você escreve, aquilo foi codificado dentro do teu cérebro e há uma cobrança de você mesma para você. Não precisa ninguém te cobrar, está escrito ali, você vai consultar, periodicamente você vai consultar e você vai se sentir cobrado para fazer o que você tem que fazer, tá? Então, anotando todo o planejamento, fazendo seu plano cíclico, então você separa os seus objetivos, propósitos no seu plano. Janeiro, fevereiro, março, até dezembro, né? E os seus sonhos, ali no seu plano cíclico, você coloca os seus sonhos a curto, a médio e a longo prazo. Então, em cada ciclo, você pode ter certeza, se tiver ali anotado, eu não garanto para você que todos serão realizados, mas alguma coisa há de acontecer quando você tem esse plano cíclico preparado. E convém que todo homem e mulher de sucesso, eles tenham um plano cíclico preparado, porque isso faz parte do desenvolvimento pessoal, tá? E esse plano ele tem que ser constantemente observado, constatando que tudo que você anotou e medindo o teu resultado com você mesmo. Não é para você medir você com as circunstâncias. Você tem que medir você com você mesmo. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que ela tem interesse de não ser mais, utilizar mais alguns tipos de padrões de comportamento que não cabe mais para ela. Ela se sente mal, ela tem algum tipo de comportamento, depois se arrepende e ela não quer mais agir assim, não é? Então, você tem que se esforçar para realmente fazer essa reformulação do seu entendimento e você medindo você com você mesma. E você vai ver que na progressão do tempo, você vai ver que você vai evoluindo, dia após dia você vai evoluindo. E tem muitas ferramentas no nosso trabalho que a gente aplica, que graças a Deus tem dado resultado para muitas pessoas, né? E vamos ver aqui, em se tratando de resultado que você vai medir, se você se concentrar, se você estiver concentrado no seu resultado positivo, ele vai aumentar de tamanho, você vai ser criativo. Você vai ser criativa. Então, se você se concentrar naquilo que é positivo, ele vai aumentar de tamanho, seja lá qual for a coisa. Se você se concentrar naquilo que é negativo, vai aumentar de tamanho também. E o que vai acontecer? Não vai te sobrar espaço nem tempo para você ter planos. Você vai estar com a tua mente o quê? Pré-ocupada. Ela não tem condições de estar ocupada
com bom planejamento. Então, a gente tem que saber trabalhar a mente para nós trazermos a nossa mente ocupada com planejamento positivo do nosso futuro, né? Sabendo que tudo que você pensa muito, ela aumenta de tamanho. E se tratando de coisas negativas, nós já temos aí experiência, vários profissionais da área constatam isso, que tudo que você pensa, que você se concentra, você imagina, que tira o teu sossego, tira a tua paz, 95% daquilo não vai acontecer, não faz sentido, é tudo fruto das suas emoções, concentração e ação, não é? Então, quando você começa a transcender, você tem essa predisposição de transcender, você recomeçar tudo de novo, você desenvolve a arte da resiliência. Transcender, você começa uma atividade que não deu certo no passado. E a resiliência? Resiliência é um processo de transformação no seu interior. Você é resiliente, você consegue constatar o que errou, o que acertou para poder começar tudo de novo, entendeu? Então, você sendo transformada, e você vai, quando você é transformado pela resiliência, você estabelece dentro de você mesmo outros valores. Outros valores eles são desenvolvidos, e aí você vai viver, na verdade, como uma nova criatura, né? Porque todos nós, seres humanos, periodicamente a gente é transformado. Hoje você tem uma mentalidade, você tem uma razão, você tem outros valores também, que isso é importante, do que na tua adolescência. E a tua adolescência, por consequente, tinha outros valores do que a tua infância. E vai por aí afora, né? Mais para frente também você vai conseguir também ter outros valores, que a gente vai sempre evoluindo. Tudo no universo se evolui, nada fica parado. Você pode ficar trancado dentro de casa 30 dias, mas pode ter certeza que o universo, ele evoluiu, ele foi transformado, ele se movimentou e você também se movimentou. Pode ser que seja para positivo ou negativo. Se você ficar 30 dias parado, o que tu acha? Vai ser positivo ou negativo? Vou deixar a resposta na tua conta, ok? Trabalhando, e um dos processos que você tem que desenvolver isso é você trabalhando a tua autoestima. O prazer em observar tudo que está acontecendo. Você trabalhar a tua autoestima, ter o prazer de observar as suas transformações. Todos nós nos transformamos, todos nós. Olha, o cachorro, ele troca de pelo, o passarinho troca de pelo, a águia, a cobra, nós, a nossa pele, né? Nossas células são trocadas todo dia. E os nossos pensamentos também. Tudo em nós é transformado, né? Então, você sabendo que você é a autoridade, que você tem o poder da autoridade pela sua própria vida, e essa autoridade que você tem pela sua própria vida, ela vem através de uma declaração, de uma palavra. De uma palavra. Uma palavra que você profetiza, que você declara no universo, no mundo espiritual, ela pode vir a se realizar, se concretizar. Vamos imaginar, se você declarar que sim, sabe? Eu declaro que eu sou uma pessoa inteligente. Como você vai ser inteligente? Você vai se comportar como uma pessoa inteligente. Você vai se conduzir como uma pessoa inteligente. Eu declaro que eu sou próspera. Não é? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer coisas que uma pessoa próspera faz. Não vai fazer dívida, não. Uma pessoa próspera, a dimensão da prosperidade, ela vai muito além do que dinheiro no banco. Muito, muito além. O dinheiro do banco é só um resultado final. Uma pessoa próspera de alma, ela tem muitos valores que são invisíveis, não são visíveis ao homem, tá? Outro, você declara que eu sou amado. Se você não se sente amado, você fala assim, eu declaro que eu sou amado. Mas você fala assim, mas como é que eu vou dizer que eu sou amado? Não, você primeiro tem que falar para alguém que você ama. Mas não é no sentido de homem e mulher, é você dispensar amor, carinho, você dispensar atenção, consideração, valorizar o que as pessoas fazem. Então você declarar para as pessoas, se não tiver ninguém, declara para o teu animal, se você estiver dentro de casa. E exercita isso, porque às vezes nós viemos assim de uma geração que as pessoas não costumavam muito falar, eu te amo, não costumavam. Haja vista assim, olha, quem é da minha raça, né? Da raça negra. Nós viemos da descendência de escravos e a descendência dos escravos eram muito rudes. Essas palavras de amor, de carinho, eles não expressavam porque eles não recebiam.
Eles não tinham essa palavra de carinho. Consequentemente, os filhos foram criados da mesma forma. Os netos e a descendência também. A gente já está bem no finalzinho dessa falta de expressão de carinho. Mas a gente encontra muita gente que não sabe falar eu te amo. Tem muita gente que não sabe falar obrigado. Tem muita gente que ainda não sabe falar um bom dia para você. Então, se você passa a declarar isso, você vai declarar que você pode chamar alguém de amado e você também vai receber essa palavra de volta, porque a vida é um eterno retorno, né? Se você emana palavras boas e positivas, você também vai receber no mundo espiritual. Tem outra coisa assim, então todas as coisas que você deseja ser ou fazer, você se procurar se conduzir como essa pessoa que você já é. Você declara que você já é. Aí se manifesta a tua autoridade. Uma das coisas que eu sugiro que você possa declarar: eu sou a força criadora da minha vida. Você é a força criadora da sua vida. Se alguém não te falou, se você nunca ouviu, eu estou falando agora para você, que você é a força criadora da sua vida, porque abaixo de Deus, a autoridade máxima nessa terra é você, na sua vida. Você não pode mandar na vida de ninguém, porque ninguém foi chamado para ser escravo. Mas você é a força criadora da sua vida. Quando você passa a declarar que você é a força criadora da sua vida, que você é autoridade para você ter uma autorresponsabilidade, ou seja, não empurrar nada para o colo de ninguém, tá? E aí você vai ser independente. Eu declaro que eu sou saudável. O que eu sou saudável? Por que eu sou saudável? Porque eu vou fazer tarefas que pessoas saudáveis fazem, não é? Então, uma pessoa assim, está doente por algum motivo, está com uma debilidade no corpo. O que ela vai fazer? O que ela tem que fazer para uma pessoa, como uma pessoa saudável? Ela vai se movimentar. Porque uma pessoa saudável se movimenta. Não vai saltar 7 muralhas, mas ela pode se movimentar, ainda que seja uma atividade física sentada dentro de casa. Aí no YouTube tem muitos, eu até indico o Aurélio Alfieri, ele tem atividade física para todas as idades, muito legal. Eu uso, eu participo e eu gosto muito, tá? Então, todos nós fazendo isso, você exerce, nota que o seu cérebro ele vai exercer uma mudança cibernética. O que é uma mudança cibernética? Ela começa a ficar programada para aquilo que não é, mas que ela está sendo programada para ser. Ou melhor, ela é, mas ela não age como se fosse, porque capacidade e poder essa pessoa tem, entendeu? Por quê? Porque o ser, ele vem antes do ter. Vamos dar um exemplo aqui. Tem pessoas que elas são ricas, mas elas se vestem como pobre, elas pensam como pobre, elas agem como pobre, né? Então, a riqueza que elas têm só é um saldo bancário. E tem pessoas que não têm um saldo bancário tão relevante, mas elas agem como rica, elas se postam como ricas, elas são generosas como ricas, elas são solidárias como ricas. Então, essas pessoas, elas já têm dentro do ser dela toda essa performance antes de ter. Então, é essa conquista, esse avanço que nós temos que a cada dia mais nos preocuparmos em conquistar. E para isso, você é autoridade, você pode fazer isso, porque você que é autoridade na sua vida. Não existe abaixo de Deus ninguém na sua vida que seja uma autoridade maior do que você, ok? Vamos falar agora aqui. Quando você usa a sua energia vital para o aqui e agora, tá? E a gente falou ali anteriormente, né? Se você se concentra numa coisa positiva, ela aumenta de tamanho. Se você se concentra numa coisa negativa, ela também vai aumentar de tamanho. Então, quando você pega a sua energia vital e se concentra naquilo que você quer, tá? Você tem um objetivo, você tem um propósito, você já traçou uma meta dentro do seu plano cíclico, dentro de cada uma etapa. Então, você colocar toda a tua energia naquele propósito, você se torna forte e a tendência natural aquele propósito teu de começar a se desenvolver.
Se você pica essa energia e vai, cada hora você pensa uma coisa, cada hora você tem um empreendimento, cada hora você tem um pensamento, a sua energia ela fica fragilizada e você não chega a lugar nenhum. É a mesma comparação que se fala assim, o profissional pato, que ele sabe fazer um monte de coisa, mas nenhum deles é legal, ou o profissional águia, que a águia ela focaliza, ela vai no alvo daquilo que ela quer, daquilo que ela pensa e ela consegue o seu objetivo final, né? Então, fazendo essas coisas, você vai começar a descobrir que a força que você tem é de 95%. Desta força, 95% desta força está no teu inconsciente. No teu inconsciente. Então, você precisa saber que tem essa força, como iceberg, e desenvolver essa força. Que você tem força para mudar as circunstâncias da sua vida. Todos nós temos força. Então, para você criar um hábito de você ter uma nova disciplina e modo de viver, é dito que esse hábito ele tem que ser repetido, manuseado 21 vezes, para ele se tornar um hábito, tá? Se você quiser criar um hábito de ser disciplinado, você tem que exercitar isso 21 vezes, para que ele incorpore na sua estrutura mental e ele se torne verdadeiramente um hábito, assim como tem que pentear cabelo, os homens tem que fazer barba e tudo mais, entra no automático, né? Então, você tem essa força para crer e, em segundo lugar, você vê. Você tem essa força para crer, porque você tem que acreditar que primeiro você acredita, e depois, aquilo que você acredita, aquilo que se manifesta. Não é nada instantâneo, não é mágica. Não é nenhuma coisa marabolante que eu estou ensinando para você. É você ser disciplinado, porque um estudante, você vê que os maiores estudantes, os maiores profissionais, os maiores gênios, as maiores pessoas que têm os QI mais elevados, eles são o quê? Eles são focados. Às vezes eles se abstêm até da própria vida, mas eles são focados naquilo que eles querem, porque eles já têm um nível de entendimento muito superior do que a grande maioria das pessoas, né? Porque tudo no universo físico ele é criado 2 vezes. Primeiro é criado aqui no pensamento e depois ele se manifesta. Tudo é criado. Haja visto quando Deus criou o mundo, né? Ele falou, haja luz, houve luz, haja separação das águas e da terra, haja limite entre o mar e a terra, né? Então a gente já começa a trazer isso para a nossa reflexão e saber que tudo faz sentido, né? Eu tenho uma reflexão aqui para passar para vocês, muito interessante, que é a história de um cachorro. Existia um cachorro que ele ficava na porta de um bar, num cantinho, sempre, sabe, choramingando, ficava ali naquele sofrimento, ruminando, chorando. Aí, um belo dia, uma pessoa chegou e perguntou para o dono do bar, por que ele fica assim? Ele parece que está sentindo dor. Ele falou assim, ele sente dor. Mas por que ele sente dor? É porque ele tem um prego. Tem um prego? Então por que ele não sai dali que tem um prego? Não, ele já acostumou com o prego. Ele já se acostumou em sentir dor e se afastar um pouquinho do prego e que depois ele sente alívio. Entendeu? Então tudo na vida a pessoa é capaz de acostumar. Ela se acostuma com o sofrimento, como ela também se acostuma a buscar a solução. Tem outro motivo também de reflexão para vocês, que eu vou deixar aqui, a história de 2 sapinhos. Quem frequenta muito curso de desenvolvimento pessoal, palestras, neurolinguística, todos, esse aí é uma parábola que é muito comentada, sempre é colocado no final das palestras. É a história de 2 sapinhos. 2 sapinhos, eles foram afogados, cada um no recipiente, tá? Um deles morreu, ele se bateu e morreu. E o outro sapo, ele se bateu e não morreu. Ele conseguiu sair do recipiente. Aí perguntaram para o sapo, por que você conseguiu sair? Ele conseguiu sair, vou dar um resumo na história. Ele conseguiu sair porque ele era surdo. Então ele não ouvia as pessoas falar para ele que ele ia morrer. O outro não era surdo, o outro ouviu, olha, se você não sair daí, você vai morrer. O desespero bateu, ele morreu afogado. E o que era surdo, ele não morreu porque ele ouviu e ele conseguiu sucesso, ele conseguiu concretizar o sonho dele. E para finalizar, a gente vai deixar aqui uma reflexão espiritual, que é o livro de Coríntios, 2 de Coríntios 14, 13, que diz assim, olha, eu criei
por isso falei. Olha como é que é forte. Eu criei, por isso falei. Então, se você quer alguma coisa, você creia, você fala, para que o que está no mundo espiritual, no mundo invisível, se manifeste no mundo visível. E o outro é Provérbios 23, 7. Então, quando o Senhor diz assim, olha, assim como imagina a sua alma, assim você é. Então, se você se vê como uma pessoa de sucesso, uma pessoa que está recomeçando, transcendendo, você está, sabe, se reinventando, você vai ser uma pessoa, você vai conseguir chegar. Vão vir ideias na sua cabeça, vão vir pessoas ao seu redor, as circunstâncias vão ser modificadas na sua vida e você vai conseguir chegar aonde você tem que chegar, tá bom? Então, esse é o desejo que eu tenho para vocês, esse bate-papo. E para quem não me conhece, meu nome é Carmen Gonçalves. E eu peço a vocês, olha, que você curta, compartilhe, comente, mande para os seus amigos, mande para os seus conhecidos, desconhecidos, e faça alguma coisa que seja bom para você, que com certeza vai ser bom para outra pessoa também. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.